Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Meu Negócio é Semijoia. Vamos chegando, vamos chegando. Eu sou a Fernanda Rômulo e ensino mulheres a ganharem mais de 5 mil reais por mês vendendo semijoias, mesmo aquelas que estão começando do absoluto zero. Aqui é o lugar de você aprender como é que faz para ganhar dinheiro vendendo semijoias. Então, vamos embora para nossa live de hoje. O tema é o jeito certo de achar bons fornecedores de semijoia. Então, cola aqui com a gente, vamos chegando, vamos chegando. Muito boa noite. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Deixa eu ver, Renata. Peraí que eu tô sem óculos, vamos colocar os óculos para ver o pessoal chegando. Si, Lúminas, Miriam, Ângela, Tiago, Maria. Vambora, DM. Vamos chegando, Thaís, vamos lá que aqui... Nossa, a gente acabou de sair de uma live interna aqui com as alunas, com um super parceiro nosso, fornecedor de mostruários, expositores de semijoia. Gente, que live! Só para as alunas, semijoia e semistério, mas que live! Vai ficar gravada, vão poder assistir depois, as alunas, né? Nossas alunas vão poder assistir depois. Top, né, Maria? Foi top mesmo. E ainda teve sorteio, né? O dono dessa empresa, que é a nossa parceira, sorteou um kit de expositores com bandeja, com busto, coisa mais linda, e ainda uma pasta linda para a pessoa expor as semijoias para vender. Maravilhosa. As alunas ficaram loucas. A DM disse que ser aluna é bom demais. Né? Além de aprender, ainda ganha presente, não é? Bom demais mesmo. Então vamos lá, gente. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai chegando. E vamos lá. A gente vai falar sobre o jeito certo de achar bons fornecedores de semijoia. Lembrando que nós temos lives 2 vezes por semana, terças e quintas, às 20 horas, tá? Tem o Papo de Semijoia com a Fê. Sempre um assunto para te ajudar a ganhar mais dinheiro com as semijoias. Beleza? Então, vamos lá? Antes da gente falar o jeito certo de como é que nós devemos encontrar bons fornecedores para fazer parcerias com a gente, né? Porque fornecedor, ele não é só aquele lugar onde você vai lá, compra para vender. É muito além disso, tá? O fornecedor, ele precisa ser parceiro, precisa haver uma troca. Você dá o seu dinheiro a ele, ele te entrega uma mercadoria muito boa para você vender para os seus clientes. E ele tá sempre junto com você para passar também pelos apertos que você passar, tá? Isso não quer dizer que ele vai resolver todos os seus problemas, mas os problemas que são pertinentes a ele, né, enquanto fornecedor, para te orientar, para te ajudar, ele deve fazer. Isso é parceria. Porque quando você tem sucesso no seu negócio de semijoias, ele também tem sucesso, tá? Então, antes de achar que é só você ir lá numa loja, fazer compra e acabou, tira isso da tua cabeça. Parceria é diferente. É isso que o nosso fornecedor ofereceu pra gente agora. Ele falou todas as vezes, né? Tô repetindo as palavras dele. Todas as vezes que vocês tiverem algum problema, entrem em contato com a nossa equipe, né? Vai fazer um evento, vai fazer uma feira, entre em contato com a nossa equipe. Nós temos diversos vídeos para ajudar vocês. Então é isso. Além de vender, é dar ajuda, né? E todos os clientes, os nossos também, abençoam os fornecedores como? Pagando para eles. Então, eles estão executando o trabalho deles, estão ajudando as pessoas com os serviços deles e os clientes pagam para que esse trabalho continue, tá? Então, a gente não paga só dando dinheiro, a gente paga tendo essa parceria com eles também. Da mesma forma que as nossas clientes fazem isso com a gente. A gente entrega a semijoia para elas, elas pagam pela semijoia, mas elas ganham também a autoestima, a oportunidade de ter uma troca, de você fazer uma nova amiga. Não é só o dinheiro, né? Toda a experiência que você passa junto com a sua cliente, ela passa junto com você. Assim tem que ser a nossa relação com os nossos fornecedores. Então vai muito além do balcão, tá? Vai muito além de comprar lá pelo site, passou o cartão e nunca mais viu a pessoa. Então precisa haver esse entendimento, tá? Então, eu vou chegar nesses pontos todos, né? Cada item aqui que eu vou trazer, a gente vai falar desses pontos também, tá? Então, antes de falar o que você deve fazer, eu vou falar o que você não pode fazer, o que você não quer fazer. Mesmo que você esteja fazendo esse tipo de coisa agora,
para e pensa para ver se o que eu tô trazendo aqui para você faz sentido. Para depois você voltar. Se você achar que não faz sentido, faz do seu jeito, tá tudo bem, tá? Mas eu me sinto à vontade, depois de 20 anos fazendo isso, comprando e vendendo semijoia, eu me sinto à vontade para falar dos pontos que me deram mais conforto para lidar com os fornecedores e me fizeram, óbvio, ganhar muito dinheiro com as semijoias e ganho até hoje, né? Então, vamos embora lá falar. O que você não deve fazer para depois a gente falar o jeito certo de fazer essas coisas, tá? Então, o que você não deve fazer? Você não deve comprar no primeiro fornecedor que aparece. Eu acredito que a maioria de vocês saibam o que eu vou falar, mas quando você vou trabalhar com semijoia, aí você escreve lá, tanto no Instagram quanto no Google, e às vezes nem escreve, você só fala e a rede social capta, tá? O Google capta a sua voz também. Quando você fala, quero trabalhar com semijoia, semijoia não sei o que, tô interessada em semijoia, vai começar a aparecer um monte de coisa de semijoia pra você. Se você digitar, então, só vai aparecer semijoia pra você. Isso é natural, tá? Não é uma voz do além, né? Uma força do além que trouxe isso pra você, não. Isso é internet, tá? Então, botou lá semijoia, vai aparecer eu, vai aparecer meu curso, vai aparecer um monte de gente também que dá curso de semijoia, vão aparecer fornecedores de semijoia. Aí você vai ficar encantada, nossa, apareceu pra mim, eu vou ver esse fornecedor aqui. Ótimo, o que eu te sugiro? Já pega um caderno ou bota aí no teu bloco de nota do celular, vai anotando esses nomes de fornecedores aí para depois você olhar o que você tem que realmente encontrar neles, tá? Então não tem que comprar com o primeiro que aparece, tenha calma, seja seletiva, tá? Porque precisa fazer certas perguntas e você precisa ter certas respostas para depois você dizer que esse fornecedor é um bom parceiro de semijoias para você. Eu tô vendo que tá entrando, tá saindo gente da live, deixa eu só falar uma coisa, eu não vou falar o nome de fornecedor aqui, tá? O que eu vou te entregar hoje é muito mais do que te dar um nome de fornecedor, é muito mais. Eu vou te ensinar hoje a encontrar fornecedores bons pro seu negócio, independente de nome de qualquer fornecedor. Posso te dar o nome de um fornecedor, mas se ele não atender esses requisitos, ele não serve para você, tá? Então, eu vou te dar muito mais do que um nome de fornecedor, fica ligado aí nessa live, então. Então, primeira coisa, não compra com o primeiro que aparece. Tenha calma, porque você precisa indagar muitas coisas antes de fechar negócio com esse fornecedor. Segunda coisa, não compra com quem tem as peças mais vistosas. Eu sei que peças menores, às vezes, não vão chamar a tua atenção. E quando um fornecedor, você entra lá no Instagram e ele tem peças maravilhosas, brilhosas, grandes, maravilhosas, glamourosas, é a primeira coisa que você quer. Só que nem sempre isso vai estar adequado com o teu público. Pode ser que você compre essas peças lindas e maravilhosas e depois você não tenha para quem vender. Então vamos ter paciência, tá? Aguenta aí. Não compra com quem tem as peças mais vistosas, porque tem muita coisa além disso. Terceiro, não compra com aquele que o Instagram te sugeriu de cara, sem que você investigue antes. Tá? Pode até ser que mais tarde, depois que você investigar, você até compre com aquele fornecedor, mas tenha paciência, tenha calma que você vai acabar fazendo um bom negócio lá na frente, tá bom? Quarto ponto. Antes de comprar, você precisa fazer perguntas certas para esse fornecedor. Ai, que perguntas? Calma que eu vou falar. Mas você tem que fazer perguntas, você tem que tirar as suas dúvidas. Ah, mas eu não tenho dúvida, a semijoia dele é linda e eu quero comprar. Calma aí, mulher, tenha calma. Tenha calma, né? A gente conversou agora com o nosso fornecedor parceiro, ele começou em 2004. Foi? Quem tava na live? Foi 2004 que ele começou? 2003? 2003 que ele começou para chegar onde ele tá hoje. Né? Não é do dia pra noite. Então, vamos fazer as coisas com calma, que vai dar tudo certo, tá bom? Quinta coisa, não compre semijoia com fornecedor nenhum se você não entende de semijoia. Se você não entende de semijoia, não comece a trabalhar com semijoia agora. Calma. Primeiro tem que aprender sobre semijoia. Não é aprender depois que comprar errado, gastar uma grana e quebrar antes mesmo de começar e gerar uma grande frustração na sua vida. Como é que você quer começar um negócio se você não entende sobre o que você está vendendo? Então, antes de qualquer coisa, vai buscar conhecimento sobre semijoia. Ah, mas eu não gosto de você não, Fernanda. Eu não gosto do jeito que você fala. Eu não gosto do meu negócio semijoia. Não faz mal. Você não é obrigada a gostar de mim. Vai procurar outro mentor que se comunique bem.
e você consiga entender o que ele está falando. Isso é fundamental, você tem que ter uma conexão com o seu mentor, tá? Não precisa ser eu, mas é o que eu falei na live, eu vou voltar a falar isso aqui para vocês. Eu luto pelas mulheres que vendem semijoia de porta em porta, aquelas que fazem eventos, aquela que carrega a maleta para cima e para baixo, é a minha luta. É o meu objetivo, é lutar por elas e fazer com que elas ganhem dinheiro. Tem outros níveis de mentorias? É óbvio que tem, mas a minha luta é essa. É fazer com que essas mulheres consigam ganhar mais de 5 mil por mês vendendo semijoia. E muito mais, porque eu tenho alunas que ganham muito mais do que isso. Então, aprenda, se capacite antes de começar a comprar. Porque às vezes você vê um negócio tão fácil, o fornecedor fala, grande oportunidade, vai ganhar dinheiro, isso aqui tá vendendo muito. Você vai lá e compra e você não entende nada de negócio, você não entende nada de semijoia, você embarca na onda dele e você se dá mal lá na frente. Quantas e quantas alunas chegam pra mim e falam assim: então, eu comecei a vender, mas não tá dando certo. As peças estragaram, tá tudo encalhado lá em casa, eu não consigo vender, tá tudo parado, por isso que eu vim pro teu curso. Eu sei que isso acontece. Não é porque você foi de má vontade pra começar o seu negócio, é porque você não sabia, mas eu tô aqui pra te falar que você precisa fazer isso, tá? Então, vamos com calma. Mas tem um jeito certo de fazer as coisas, né? Nossa, tá muito cedo, né? Tá muito cedo pra falar do jeito certo? Já vamos falar do jeito certo? Vamos, porque agora é que a gente vai desenvolver mesmo o assunto. Então, preste atenção aí. Essa live não vai ficar gravada aqui no Instagram, tá? Preste atenção, se você perder, você só vai conseguir ver no YouTube amanhã, tá bom? Então, vamos falar agora do jeito certo de achar bons fornecedores para o seu negócio de semijoias. Por que eu vivo falando isso? Pro seu negócio de semijoias. Pro seu negócio. Pro negócio da Nath, pro negócio da Neia, pro negócio da Idna, pro negócio da Letícia. Cada negócio desse é diferente um do outro. Então, o que é bom para uma pode ser que não seja para outra. Enquanto isso não entrar, essa ideia não aterrissar na tua cabeça, você vai achar que é só fazer o que a colega faz que vai dar certo para você. Não tem jeito. A Carlota disse que eu vou ter que aturar elas muito tempo. Tô aqui para isso. Vamos vencer juntas. Então, primeira coisa que eu quero que você faça antes de procurar um fornecedor de semijoia, vai estudar sobre semijoias. Ai, mulher de Deus, mas eu tenho mais de 50 anos, não quero saber desse negócio de estudar não, eu quero pegar e quero sair vendendo. Quantas das minhas alunas têm mais de 50? Nem precisa levantar a mão, nem precisa levantar a mão. Que delícia que é a gente viver e a gente aprender todo dia. Que delícia que é a gente começar um negócio de semijoias sabendo o que a gente está fazendo e ver resultado e falar, eu fiz, eu venci, apesar de ter mais de 40, mais de 50 anos. Que coisa maravilhosa. Então, deixa eu falar, ó, o pessoal aí tá jogando a idade, não tô falando nada, hein? Tô falando por mim só. Esse ano já vamos aí a 50 e tantas primaveras, né? Mas vamos lá. Então, precisa estudar, sem brincadeira. Precisa estudar, tá? Precisa aprender sobre o produto, sobre a semijoia, né? Quando eu tô falando produto, entender sobre a semijoia. Esses colares aqui que eu tô usando, por que esse daqui é mais pesado do que esse daqui? E aí? Quantos milésimos de ouro eu tenho que colocar aqui? Quando eu for lá no meu fornecedor, eu tenho que saber quantos milésimos de ouro tem nas peças dele. Por que, fornecedor, que esse daqui é mais leve? Será que eu devo comprar esse mais leve ou eu devo comprar o mais pesado? Então, você precisa entender isso. O que são essas pedrinhas, né, que tem aqui? É strass? Já pensou? Você chega lá na tua cliente e fala... Ela fala, nossa, que bonito esse anel. Tem strass. Não é strass. Não é vidro, isso aqui é zircônia. Então, você precisa saber dessas coisas para você trazer valor para as tuas semijoias, para que você não precise ficar vendendo pelo preço, nem ficar dando desconto para tua cliente. Estresse. Strass é estresse, tá certo? Então, a gente precisa entender sobre o produto, o que a gente está vendendo, entender sobre a semijoia. Então, semijoia é uma coisa, e a gente precisa também entender sobre empreendedorismo. Essa história que a gente ouviu agora na live do fornecedor é uma baita história de vida de empreendedorismo, de quem começou com quase nada e chegou aonde chegou agora. Isso é história de nós todos, né? A pessoa só começa um negócio rico
grande se ela herda de alguém. Se ela começa um negócio, ela começa pequeno e vai crescendo. Isso é o natural, né? Até porque se começar botando muito dinheiro, se der errado, você vai perder muito dinheiro. Então a gente começa aos poucos, aprendendo, melhorando, e isso vai fazendo vários ciclos pra gente poder dar certo, tá? Então você precisa estudar sobre empreendedorismo e você precisa estudar sobre o mercado. Mercado de semijoias e o mercado em geral. O que é que tá usando? Quais são as tendências? O que tá vendendo nas lojas? Fazer pesquisa. A gente precisa entender disso. Se não entender, você tá ferrada. Porque as pessoas que vendem há mais tempo, elas já estão sabendo disso. Vendem e têm resultado. Porque não basta vender, tem que ter resultado. Não basta chegar aqui e vender um curso de semijoia, tem que ter resultado. As alunas têm que ter resultado. Senão não adianta nada, né? Não é só para um lado ganhar, é para todo mundo sair ganhando. Então, até as pessoas que já vendem há mais tempo precisam estudar. Por quê? Apareceu uma semijoia mais leve. De que é feita? Precisa estudar. Por que agora tá misturando tanto ouro com prata? Qual é a tendência? Tem que estudar. Esse negócio de banho de prata tem que estudar. Senão você vai boiar no negócio e você não cresce, tá? Então, o jeito certo de escolher um fornecedor de semijoias começa você estudando sobre semijoias. Produto, mercado, as tendências, tá? E aí, o segundo ponto, também sobre estudar. Chato, né? Estudar, a gente só quer ganhar o dinheiro, não quer estudar. Então, se você ficar assim só querendo ganhar dinheiro, você não vai fazer o seu negócio crescer, porque o negócio só cresce se ele tiver base sólida. E estudar vai garantir as tuas bases sólidas, tá? Então, você precisa estudar, esse segundo ponto, o seu público. Precisa saber para quem você vai vender. Ah, Fernanda, mas eu não sei, tô começando agora, como é que eu vou saber? Eu não tenho público. Mas você conhece pessoas, então você precisa estudar para quem é que você vai oferecer, a princípio. Precisa estudar, tá? Óbvio que dentro do curso Semijoia Sem Mistério a gente fala disso o tempo inteiro, né? A gente fala quem é o nosso público ideal, nossa persona, como é que a gente constrói isso, como é que a gente organiza uma ficha de cliente para entender quais são as necessidades desse cliente. Claro que a gente faz. Então, precisa estudar o seu público para depois você buscar um fornecedor. Por quê? Por que não pode ser o contrário? Primeiro eu comprar e depois sair vendendo. Seria muito mais fácil, né? Primeiro eu vou lá, acho fornecedor no Instagram facinho, compro e saio vendendo. Por que eu não posso fazer isso? Porque depende do que a pessoa quer comprar. Aí sim eu vou buscar a semijoia. Já pensou se o meu público é minimalista, que gosta daquelas coisas pequenininhas, e eu chego com um braceletão desse aqui, ó. A pessoa vai falar, não gosto assim. Você vai ficar com ele o quê? Dentro do seu mostruário. Como essa semana eu encontrei uma pessoa e a gente começou ali a conversar sobre uma parceria. Falei, nossa, você ainda não foi lá no escritório conhecer as coisas, tem cada coisa maravilhosa. Eu falei, olha, aí ela, eu nem uso assim, eu sou tão discreta. Eu falei, não tem problema, é porque eu sou perua, mas tenho muita coisa discreta também. Então, como é que eu vou oferecer uma coisa diferente do que a pessoa, do que é o estilo dela? Isso não existe. Primeiro eu tenho que entender quem é o meu público para depois eu buscar as peças certas para esse público, senão não dá certo, tá? E quando a gente está falando de fornecedor, de semijoia, tem fornecedor de tudo quanto é jeito. Tem fornecedor só de anel. Tem fornecedor só de peça com pedras naturais. Tem fornecedor que só trabalha com peças lisas. Tem fornecedor que só trabalha com corrente. Então, como é que eu vou fazer para buscar esses fornecedores? Eu preciso entender o que eu preciso comprar. Tem fornecedor que tem de tudo. Então, você precisa entender, tá? Tem fornecedor que é maravilhoso para você comprar anel. Muito bom, forte dele é anel. Eu sou um deles, tá? A gente vende muito anel de muita qualidade, inclusive. E aí, a gente tem que direcionar para o fornecedor certo, para o público que a gente vai atender. Imagina, se você vai atender, por exemplo, se você trabalha num fórum, tá? Então, você vai lidar com pessoas que transitam ali por tribunais, pela justiça, essa coisa mais formal. E você chega com peças básicas demais, não vai conectar com esse público. Por quê? É uma mulher que usa um vestido, é uma mulher que usa um blazer, que usa um salto alto. Então, ela precisa de peças mais arrumadas, de peças mais elegantes. Se você vai trabalhar com esse público, você precisa ter esse tipo de peça. Então, sabendo disso, você vai buscar o fornecedor que esteja alinhado com essa necessidade sua, tá? Precisa ser assim. Mas eu tenho uma vida mais simples e eu vou vender para pessoas de baixa renda.
Então você tem que buscar um fornecedor que tenha essas peças mais em conta para você vender para esse público. Porque se você levar peça cara, de repente você não vai conseguir vender, se não for a realidade financeira desse público. Então, a tua semijoia tem que estar alinhada com o seu público. Se você não conhece o seu público, você vai começar errado. Você vai buscar fornecedor do jeito errado. Você vai comprar pelo que você acha bonito e não é aquilo que a pessoa quer comprar de você. Tá? Combinado? Então, vamos lá. Vamos passar para o terceiro ponto agora. Entendendo isso tudo que eu te falei, estudando sobre o produto, sobre o mercado, estudando o seu público, você vai fazer uma busca detalhada. Isso dá trabalho, isso não é um dia que você faz, dá trabalho, tá? Você vai fazer uma busca detalhada no Google e no Instagram sobre fornecedor atacadista de semijoia. E aí começa uma busca e pega o caderno e vai anotando, e vai anotando, e vai anotando. Pega o Instagram, vai olhar no Google se tem site, como é que é. Tem que olhar, tem que fazer essa busca para ver se esse fornecedor tem peça alinhada com a tua visão de negócio. Carlota tá falando, o curso da Fernanda é maravilhoso. A gente precisa aprender com quem conhece do assunto e de semijoias. Quem entende é a Fernanda. Minhas alunas são as melhores. São lindas. Obrigada pelo carinho, viu? Então, fez a busca detalhada no Google, no Instagram? Fez? Anotou um monte? Agora é hora de você virar Sherlock Holmes. Vai virar Sherlock Holmes. Bota seus óculos, sua lupa e vai investigar esse fornecedor. Vai lá olhar tudo desse fornecedor. Vocês acreditam que tem fornecedor que manda mercadoria sem nota fiscal? Vocês acreditam nisso? Tem. Pois é. Precisa investigar. Se esse fornecedor o quê? Tem uma empresa aberta. Se ele tem um CNPJ. De Palhano tá falando, mas dá pra confiar na internet? Eu falei pra você fazer a busca. Agora eu falei pra você investigar. Agora você vai ser a detetive. Vai ver se ele tem boa reputação nas redes sociais, se ele posta com frequência ou se tem meses que não posta nada. Não existe um fornecedor hoje, principalmente de um produto ligado à beleza, à autoestima, que não tá no Instagram. Não existe. Então, vai buscar a reputação desse fornecedor no Instagram. Vai olhar os comentários. Ah, mas ele não deixa ninguém comentar nos posts. Muito estranho não deixar ninguém comentar nos posts, né? Muito estranho. Será que só tem comentário positivo? Será que tem alguns negativos? Será que ele responde os comentários? Vai investigar esse cara. Vai ver como é que é, tá? Vai olhar no Reclame Aqui. Conhecem o Reclame Aqui? Quando algum fornecedor, né, alguma empresa não atende bem o cliente, a pessoa pode ir lá e fazer uma reclamação no Reclame Aqui. Agora, uma reclamação, abrir uma reclamação é uma coisa. Aí tem que ver se ele procurou ajudar essa cliente, porque tem cliente também que é chata, que abre reclamação à toa e o fornecedor é bom e ele vai lá e tenta resolver com a cliente. Aí você tem que acompanhar o desenrolar da questão, tá? Porque às vezes a pessoa fica pedindo uma coisa que nem compete a ele fazer. Então tem que olhar com critério, tá bom? Vê se ele é formalizado, se é uma empresa, de fato, né? Se ele constituiu uma empresa ou se é uma pessoa de fundo de quintal que está te vendendo uma coisa como se fosse uma empresa. Se é uma venda informal, que garantias você tem de que você não vai ter problema no futuro? Então, para vender alguma coisa para alguém, assim, né, de fornecedor, de atacadista, precisa ser formalizado. Vê se ele vai te enviar nota fiscal, vê se ele vai te enviar garantia. Vê se ele bota as caras. Eu valorizo muito quem bota as caras. Foi o que eu falei para as meninas. Eu gosto de trazer o dono das marcas parceiras para conversar com vocês. Semana que vem a gente vai ter outra, inclusive. Outra live com fornecedor parceiro. Vamos retomar isso. Porque eu gosto que vocês conheçam os donos, que as minhas alunas conheçam os donos das empresas parceiras. Isso é muito legal, tá? Você imagina se eu faço uma besteira com uma cliente minha, se eu vendo uma peça e dá problema. Eu tô com a cara aqui todo dia eu boto a cara aqui. Você imagina se eu faço uma besteira. As pessoas vêm aqui e vão falar. Ah, suas peças não valem a pena, suas peças são ruins. Ficou tudo preto, estragou tudo. Imagina. Se eu vou querer que a reputação da minha marca... Primeiro, a gente não faz isso por princípios, né? O nosso valor mais alto dentro da minha marca de semijoias é vender as peças com a qualidade que eu puder colocar lá. A melhor qualidade que eu puder colocar. Então, é o nosso valor número 1. Vender com qualidade, com transparência. Não vou fazer uma besteira com uma cliente e ela vem aqui e vai falar para todo mundo como é que vai ficar o meu valor. Vou pegar o meu valor e vou botar ele aonde? No bolso? Não.
O valor da nossa marca equivale ao caráter que a gente tem. Então, precisa ser, para quem valoriza o caráter, precisa ser limpo, impecável. Beleza? Então, precisa investigar o seu fornecedor. Vamos passar para mais um ponto. Nem contei quantos são. 1, 2, 3, 4. Falamos no quarto, que é investigar. O quinto ponto. Antes de fazer a sua primeira compra, você vai questionar esse fornecedor. Gente, o que eu tô falando aqui para vocês é ouro. Ouro. Eu tenho certeza que ninguém ensina isso para vocês. Ninguém ensina isso para vocês, que eu tô ensinando aqui. Com o que eu tô te ensinando aqui, você vai aprender a buscar o melhor fornecedor, parceiro, para você vender semijoia e você lucrar junto com ele, tá? Então, antes de fazer a sua primeira compra, você vai questionar o seu fornecedor sobre as suas principais dúvidas. Que dúvidas são essas? Não tenho dúvida, tô doida para comprar. Calma. Vai perguntar sobre a qualidade das peças. A maioria vai dizer que tem 10 milésimos, né, de banho. Mas vai, se você entende de semijoia, se você fez lá o primeiro ponto, que é estudar sobre as semijoias, você vai estar segura sobre isso. Então, vai perguntar sobre as peças, aí não vai fazer como o pessoal vem aqui não, tá? Ah, o fornecedor falou que tem 10 milésimos, mas ele vende tudo R$19,90. R$19,90? Sei que tem 10 milésimos, sei. Se você quer acreditar, se você quer se enganar, tá tudo bem. Mas a gente sabe que uma peça de 10 milésimos não custa barato assim, né? Então não adianta se enganar. Por isso que eu falo pra você que você precisa entender da peça, do produto, né, da semijoia, você precisa entender do mercado, você tem que estar de olho aí quanto é que tá custando grama de ouro. Pro cara dizer pra você que um cordão desse tem 10 milésimos e custa R$39. Se você acredita, você também acredita em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, né? Não preciso falar mais nada. Minhas alunas, eu tenho certeza que não caem num golpe desse não, tá? Então vamos lá. Então, vai questionar sobre a qualidade, sobre a garantia que ele dá nas peças. Ah, ele falou que dá 10 milésimos e a garantia de 3 meses. Sei que tem 10 milésimos então, sei. Tá bom. Conversa sobre a garantia. Se der problema, como é que faz para trocar? Vê como é que é o atendimento. Te atende bem? Como é que faz reposição das semijoias? Tem que perguntar aí, ó. Tem muito mais perguntas para fazer, para você poder ter segurança. Por exemplo, no nosso curso Semijoia Primeira Compra, a gente fala disso tudo muito mais detalhado também, tá? Então fica ligado, tem muita coisa aí para perguntar. E aí, depois que você esgota as suas perguntas, que você indaga tudo que você tem vontade para o fornecedor em questão, você ainda nem cogitou em comprar com ele, não escolheu peça, não fez nada. Aí você vai lá e vai comprar. Depois que você fez essas perguntas, que você tivesse se sentido segura, você vai lá e vai comprar, tá? Como que você vai comprar? Ah, Fernanda, ó, presta atenção, hein, que eu já vi isso acontecer. Fui mandada embora do emprego, tô com uma rescisão. Fernanda, tô com 10 mil, eu vou começar o meu negócio de semijoia agora. Agora, eu tenho 10 mil. Vou lá, perguntei tudo que você falou, vou lá, vou comprar tudo nesse fornecedor, porque eu adorei ele. A menina me tratou tão bem, a menina falou que tudo tem 10 milésimos, até os brincos eu vou comprar lá. Aí vai. Pega os 10 mil que ela ganhou de rescisão, vai lá e compra de uma vez só. Pá, 10 mil. A fornecedora fica como? Sorriso daqui até aqui. E você leva um monte de mercadoria para casa sem saber se aquela mercadoria é boa. Por quê? Porque você não validou essas semijoias. Então a gente não sai comprando igual uma desesperada, como se o mundo fosse acabar amanhã. A gente compra aos poucos, compra menos, vê se gosta. Vê se gosta da qualidade, vê se gosta do atendimento das pessoas. Se você tiver um problema, porque problema acontece. Até a gente que bota 15 milésimos aqui na maioria das peças, a gente às vezes tem problema, porque quebrou um fecho, porque caiu uma pedra, que arrebentou uma solda. E como é que a pessoa vai lidar com essa troca? Então você precisa validar esse fornecedor antes de botar todo o teu dinheiro nele. Vai com calma, tá? E olha que eu sou uma pessoa para ontem. Mas eu aprendi nesses 20 anos trabalhando com semijoia que a gente só vai com tudo depois que a gente confia no fornecedor. Vai com calma no início, tá bom? Pronto, validou as semijoias, gostei. Agora você vai ver se essas semijoias atendem a necessidade das suas clientes. Então tudo tem um passo a passo. Tudo tem um passo a passo. Você não sai fazendo igual uma desesperada, não é maratona, tá? Trabalhar com semijoia, aliás, não é corrida curta.
não é 100 metros, a gente não vai correr 100 metros, a gente vai correr uma maratona de 42 quilômetros. Então a gente tem que ir aos poucos, senão você gasta toda a sua energia no começo e você não tem como chegar no final. Calma, porque vai dar certo, tá? Será também que esse fornecedor atende todas as suas necessidades como cliente? Porque pode não dar liga, gente. Pode não dar liga, tanto para você quanto para ele. Ele também pode ser que não queira te atender. E ele não é obrigado a te atender não, sabia? Se você for chata, se você for enjoada, se você for achando que o fornecedor é obrigado a deitar no chão para você passar por cima, não vai rolar. Ele pode te despedir também, assim como você pode despedir as clientes inconvenientes com falta de respeito com você. Então, precisa ver se vai dar liga, se vai dar certo, se vai haver uma parceria a longo prazo. Hoje eu falei com uma fornecedora, ela mandou um áudio para mim falando sobre fornecedora parceira, né, nossa, dentro do curso Semijoia Sem Mistério, sobre uma promoção que ela vai fazer pro Dia dos Namorados. Essa fornecedora, eu tô com ela há 20 anos. 20 anos, desde que eu comecei a vender semijoia. Foi a minha primeira fornecedora de semijoia. Se não tivesse dado liga, se não tivesse dado certo, se não houvesse uma confiança, não haveria parceria. Eu tenho fornecedor, até hoje, tá? Hoje sou amiga pessoal, a gente vai na casa do fornecedor passear, né? Fornecedor que eu chegava no showroom dele, levava a semijoia pra casa e não pagava na hora não. Pagava na hora não, ficava anotadinho lá. Quando chegava no final do mês eu pagava. Parceria. Ele é obrigado a fazer isso? Nenhum fornecedor é obrigado a fazer isso, tá? Vamos botar as cartas na mesa aqui. Nenhum fornecedor é obrigado a te vender fiado. Esse fornecedor, deixa eu explicar pra vocês como é que a coisa funcionava. Eu comprava tanto nele, porque eu vendia muito, que 2 vezes por semana eu ia lá buscar mercadoria. Nessa época eu comprava com cheque predatado. Imagina eu passar 3 cheques predatados a cada vez que eu ia lá. Seriam 6, 12, 24 cheques só pra ele no final de um mês. O banco nem liberava, não sei como é que é agora. A coisa do talão de cheque. Mas o banco nem liberava mais talão para você se você tivesse com um monte de cheque predatado. Porque o cheque não tá batendo, quer dizer que você tá com... O banco entende que você ainda tem cheque, então ele não te dá mais, tá? Então funcionava assim. Eu chegava no final do mês, eu só dava 3 cheques para ele. Eu não dava 24 cheques, entendeu? Então tem que ver se essa coisa pega, tá? Se dá liga você com o teu fornecedor. E aí, eu quero fechar esse assunto. Eu vou agora responder as perguntas de vocês, tá? Eu quero fechar esse assunto dizendo pra vocês que se você não tem esse mínimo de organização para encontrar os seus fornecedores, se você não tem boa vontade para fazer isso tudo que eu falei aqui, é melhor você nem começar. Por quê? Pegar o nome de um fornecedor, quantas e quantas pessoas todos os dias entram aqui no nosso Instagram e falam, me passa o nome de um fornecedor, eu tô começando agora, eu só não tenho fornecedor, me passa o nome de um fornecedor, como se o fornecedor fosse a coisa mais importante da vida do negócio de semijoias. Não é, ele é uma das coisas mais importantes, mas ele sozinho não sustenta um negócio de semijoias. Uma empreendedora que não sabe vender, que não tem estratégia de venda, que não sabe precificar, que não sabe criar sua marca de semijoias, que não sabe encontrar clientes, não adianta ter o melhor fornecedor de semijoias. É a mesma coisa que pegar uma Ferrari e entregar para uma pessoa que acabou de tirar a carteira, que nunca nem andou de carro na rua. Vai pegar aquela potência toda e vai bater no muro e vai quebrar a cara. Precisa construir o seu negócio. E assim o fornecedor vai ser um dos pilares do seu negócio. Não vai ser o único pilar. Se você não sabe fazer isso tudo que eu falei antes, você vai quebrar a sua cara e vai sair dessa relação frustrada. E vai sair dizendo aí, como eu já vi um monte de gente falar, semijoia não dá dinheiro, semijoia não é legal. Ah, já tem tanta gente vendendo semijoia, eu tô com um monte de estoque parado, pra mim não funciona. Não funciona porque você não sabe o que tem que fazer. Pergunta pras minhas alunas aí. Ó, acabou de entrar uma aluna Diamond, pergunta aí pra Sandra. Se ela não vai lá e ela não vende um monte no final do mês. Chega no final do mês com aquela conta que dá gosto de ver, né? Cheia de Pix. Pergunta se não é. Então, é muita coisa que acontece. E por que eu falo isso tudo pra vocês? Porque eu tô nesse mercado há 20 anos. E não tô só comprando... Eu vou lá. A gente entra nas lojas, a gente conversa com os donos, nós temos diversos parceiros, donos de marca de semijoia, então a gente está em contato o tempo inteiro. Isso é maravilhoso.
e a gente vê como é que a coisa funciona. Nós também somos fornecedores de semijoia, ou seja, nós estamos entranhados nesse mercado de semijoia. Se não for assim, não vai, gente. A gente precisa participar da comunidade daquilo que a gente está vendendo. A gente precisa estar dentro do mercado. Senão, outras pessoas, se você não está disposta a ficar e outras pessoas estão, elas vão te engolir. E você vai ser sempre aquela coisinha ali que não dá dinheiro. Tá sempre trocando 6 por meia dúzia. Então, vamos embora fazer o que tem que fazer. Tá? 20 anos no mercado, eu tenho assim uns fornecedores maravilhosos que são ótimos para minha marca, pode ser que não seja para sua. Muitos dos meus fornecedores ao longo do tempo são meus parceiros, meus e do André, dentro do curso Semijoia Sem Mistério. Eles dão desconto para as nossas alunas, eles dão presente, eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos. Eu tenho orgulho danado de dizer que eu fui lá e fiz isso tudo aqui que eu falei para vocês e muito mais do que eu ensino para as meninas, para encontrar o melhor fornecedor de semijoia para minha marca de semijoia. Não basta ser bom para outras marcas, tem que ser bom para minha marca de semijoia e especialmente alinhado com o meu público. Gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham aproveitado, quero que vocês ganhem muito dinheiro com semijoia. Vambora vender semijoia. Tchau, tchau, uma ótima noite.